alegria que nós estamos juntos aqui mais nessa manhã, hoje dia 25 de fevereiro, pós aí Carnaval que a gente comemora aqui no nosso Brasil. E vamos aí falar da doutrina espírita, sempre essa maravilha esclarecedora e sempre lembrando como a gente gosta aqui dos princípios básicos da doutrina espírita. Para quem está nos assistindo aí pelo YouTube pela primeira vez ou pela TV Focus, aí o canal 20, sempre lembrando que os princípios básicos da doutrina espírita são a existência de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a existência e a sobrevivência do espírito, da alma, que somos nós que estamos aqui no desenvolvimento da nossa inteligência, a reencarnação, as várias existências que nós temos, não só aqui no planeta Terra, mas em muitos outros planetas, em outras moradas da casa do Pai, e através da reencarnação, que é um processo criado por Deus, um processo educativo, a gente vai se depurando, vai se melhorando. A diversidade dos mundos habitados, várias moradas, tudo isso foi criado com um objetivo. Aliás, tudo na obra de Deus tem um objetivo grandioso, porque são leis grandiosas. Deus é infinitamente superior, é uma inteligência suprema, então tudo que é criado tem um objetivo. E a comunicabilidade dos espíritos, que é totalmente possível, e a ciência já avança aí na comprovação dessa comunicação possível entre nós encarnados e desencarnados, da influência que os nossos irmãos que já estão no plano espiritual exercem sobre nós e nós sobre eles, a comunicação através da mediunidade, que tem esse único objetivo, que é o de ter essa comunicação, de ajudar nesse intercâmbio de muitos irmãos desencarnados, não para se beneficiar, não para fazer riqueza com a mediunidade é uma coisa séria e que deve ser respeitada. Então, esses princípios aí são os que norteiam a doutrina espírita, que tem 3 aspectos inseparáveis, que é o filosófico, o científico e o religioso, mas no sentido de moral, de ética, que traz aí no Livro dos Espíritos. Tudo isso está contido nas 5 obras básicas: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. É só através dessas 5 obras básicas que a gente pode conhecer, estudar a doutrina espírita, comparar com as descobertas da ciência. A doutrina espírita, temos aí a Gênese, que é um livro que trata dessa parte da descoberta, como que surgiu o globo, e a gente estudando a Gênese parece que realmente a ciência, ela está aí atualíssima, foi codificada em 1868 por Allan Kardec, mas está atualíssima, falando de galáxias, de buracos negros. Então realmente é uma doutrina que merece ser estudada e que traz todos esses esclarecimentos para nós, humanidade. Não é um conhecimento limitado aos espíritas, não, muito pelo contrário, porque todos os esclarecimentos que os espíritos vieram nos trazer é importante para todos nós. Não é, José Manuel? Bom dia, boa tarde, boa noite, para os que vão nos assistir aí nos vários horários aí do nosso programa através da internet. Mandar um grande abraço para os nossos internautas que participam, e que estão aí nos ajudando a divulgar a terceira revelação, Eu tenho a dizer que você falou, não é, José Manuel? É, Zileide. A Zileide Silva no Jornal da Globo é que fala assim: Alexandre Garcia. Quando ela vê que a coisa está tão feia, que o comentário é tão bárbaro, que ela vira pro comentarista e fala: Alexandre Garcia. Então a Valéria falou: não é, José Manuel? Eu tenho que dizer que porque é a realidade do nosso planeta. Nós estamos aqui não para convertê-los, nós estamos aqui para alertá-los, nós estamos aqui para provocar novas reflexões, nós estamos aqui para quebrar a casca do ovo em que nós ainda embrionariamente estamos enfornados nele e somos bloqueados a que rompamos com essa casca. A humanidade precisa urgentemente mudar de rumo. Nós estamos caminhando para um caos social, um caos planetário. Nós estamos enfrentando 2 graves problemas: as convulsões geológicas planetárias, que fazem parte do contexto universal, que fazem parte do contexto desse cosmos infinito aí, que está se transformando para novos produtos, e nós estamos enfrentando o caos moral, o caos humano, social, que está aqui também agregado
a esse planeta. Então vejam, são dois grandes problemas. Um natural, que nós temos que enfrentar e nos adaptar a ele, e o outro provocado pelas inteligências que estão se desenvolvendo muito em termos de conhecimento científico, mas estão negligenciando e abandonando os conhecimentos morais, o autoconhecimento, para que haja uma transformação pessoal e, consequentemente, uma transformação planetária. Vou repetir que as árvores fazem a cor verde das florestas. Por que as florestas são verdes? Porque as árvores são verdes. E por que as árvores são verdes? Porque cada uma de suas folhas também são verdes. Isso faz a floresta verde. Que dizem pensadores que as florestas são poemas de amor que a terra escreve para os céus. E nós, os homens aqui encarnados, somos a complicação nesse poema que a terra pretende expressar para o universo, e complicamos tudo isso a ponto de estar destruindo essa morada. Então enfrentamos esses dois graves problemas, o moral e o geológico, e o da transformação planetária. Nós comentamos nos programas passados, e isso aí é comentário da moda, a questão dos maias terem feito um calendário que termina agora em 21 de dezembro de 2012. Nós estamos caminhando rapidamente para lá. Claro que já foi desmistificada a questão do fim do mundo. No dia 21 de dezembro de 2012, isso aqui não vai explodir. Com certeza não vai, por enquanto. Vai um dia. Não fiquem aí os simplórios, os ingênuos, esperando Deus ou Jesus vir aqui para transformar isso num paraíso, onde os leões vão brincar com os cabritinhos, onde os lobos vão cuidar das ovelhas ou vão cuidar dos coelhinhos, onde os negros com os brancos, os amarelos vão colher uvas nos jardins maravilhosos. Isso é bobagem, isso é céu católico, isso é céu criado pela cabeça dos homens que não sabiam o que era isso. Não tinha a menor noção quando as ideias de Deus começaram a ser desenvolvidas. O questionamento de Deus começou a ser desenvolvido aqui no planeta. Não fiquem pensando nessas tolices, porque isso vai acabar sim. Faz parte do processo cósmico universal. Faz parte. Tudo se destrói para se renovar. Tudo chega a um ponto máximo no projeto daquela fase para depois se transformar. Mas esses processos que nós estamos passando, essa questão dos maias, ela pode estar se apresentando aqui, e eu vou antecipar isso para que vocês reflitam. Nós não podemos deixar de analisar também as questões sociais, econômicas e políticas e religiosas do planeta para observar que isso é uma fase cíclica que pode causar grandes destruições planetárias. Vocês estão vendo aí, hoje é 25 de fevereiro de 2012, então anotem a data para se localizar no contexto planetário que nós aqui comentamos à luz da doutrina espírita. Nós estamos aí vendo em todos os noticiários do mundo inteiro a respeito do ataque preventivo que Israel está planejando e arquitetando contra o Irã. E por sua vez, o Irã já está também arquitetando um ataque preventivo para evitar o ataque preventivo de Israel. O Irã já está se preparando para fazer um ataque preventivo contra Israel. O Irã já está consorciado naquela encrenca da Síria, onde Bashar al-Assad, aquele tirano ditador da Síria, está comandando uma matança dos seus próprios irmãos, dos seus próprios nacionais, dos próprios sírios, que se juntaram, Irã, Síria, com Hamas na faixa de Gaza, lá dentro praticamente de Israel, lá na faixa litorânea, que por sua vez o Hamas palestino é inimigo feroz e ferrenho do Fatah, que é o resto da Palestina que está na Cisjordânia, colado também lá em Israel. O Egito, que foi agora, depois da ditadura jogada por terra, com tendências de piora, o Egito foi assumido pela Irmandade Muçulmana, que patrocina ataques terroristas, que patrocina o Hamas contra Israel. Um barril de pólvora. E estimulado e incentivado lá no fundo
pela crença no Deus tirano, no Deus vingativo, no Deus que tem povo. Eles continuam inimigos ferozes como eram há 5.000 anos atrás. Continuam. A moral continua a mesma. O nivelamento moral da humanidade de hoje é mais ou menos, no fundo, na essência, aquele predominante há 2, 3, 4.000 anos passados. As leis sociais mudaram, as leis civis mudaram, sim, mudaram. Mas isso é uma hipocrisia, porque muda a lei, mas não muda o comportamento. Muda só a fachada. Pintam por fora de branco, mas por dentro continua, como disse Jesus, um túmulo caiado, a podridão prevalecendo por dentro. Esse barril de pólvora que está aí formado e prestes a explodir, e vai explodir, porque Israel vai atacar o Irã. Anotem isso aí. Ou o Irã vai atacar Israel, mas eu acho que Israel vai atacar primeiro, como eles sempre fizeram na história da saga do povo judeu. Sempre fizeram. Eles vão atacar primeiro. O que mudou de hoje para 5.000 anos foram só as armas, que eram flechas, espadas, lanças, catapultas jogando pedras, como fazia Deus, aliás, não é? Mostra das Escrituras, jogava pedra nos inimigos de Israel. E hoje são fuzis de longo alcance, armas com mira laser, bombas, mísseis. Hoje a destruição é muito maior. O ódio é o mesmo, o ódio é o mesmo. E as religiões estão contribuindo para quê? Para que isso não aconteça. Para que prevaleça a paz. Não é o tema das religiões? A paz e a felicidade? E o que estão fazendo as religiões? Alimentando essa ilusão tola da humanidade de que Deus tem um povo que ele prefere em relação aos outros, de que Deus mesmo se associa a uns para matar os outros. Isso está escrito lá nos livros sagrados, que o pessoal fechou e bloqueou. Está escrito lá. Quando é que nós, seres humanos, vamos contribuir para que a humanidade seja realmente algo melhor do que é, ou do que já foi? Quando nós nos esclarecermos e nos modificarmos, aí nós vamos fazer o papel das folhas das árvores. A humanidade nunca vai ter paz quando você não for de paz, quando eu não for de paz, quando nós não formos de paz. Para que haja paz geral é necessário, primeiramente, que haja a paz pessoal, a paz individual. A paz geral é uma consequência da individual. E como é que nós estamos na paz individual? De mal a pior. Cada um querendo livrar o seu, cada um querendo o melhor para si, e o resto, problema dos outros. Quando é que nós vamos mudar o conjunto se nós não mudarmos o individual, o componente do conjunto, a célula? Eu lembrei ontem numa palestra, estava lembrando a respeito dos 100 trilhões de células que compõem o nosso corpo físico. Basta uma se enlouquecer e começar a se reproduzir, a se multiplicar desordenadamente para matar os 100 trilhões, as outras 100 trilhões. É o câncer. O que é o câncer? É uma degeneração de uma única célula que destrói todas as outras. Desordena e destrói todas as outras. Então vejam a nossa importância, a minha, a sua, a de cada um de nós. Nós temos que tomar providência e não temos que ficar esperando a religião. As religiões estão falidas. Aqui está a prova do que eu estou falando para vocês. As religiões predominantes estão falidas. Bloquearam a cabeça humana, bloquearam a possibilidade da paz, a possibilidade da fraternidade, a possibilidade da irmandade universal. Bloquearam. E estimulam o ódio, a separação, a divisão, os salvos e os condenados. Quando vocês acham que nós vamos mudar isso? Se você não mudar, se eu não mudar, e se os outros não mudarem, o problema deles é o caso da escola. Você vai deixar de estudar, se aplicar, se dedicar, porque os outros estão relaxadamente largando para lá? Não, você vai passar de série e eles vão ficar. Então, qual a perspectiva que nós temos no planeta das religiões mudarem isso? Nenhuma. A teocracia do Irã, o governo de Deus, o representante do Ayatollah representando o Supremo, está encaminhando o povo, está caminhando uma parte da humanidade contra outra parte da humanidade. E é isso que nós precisamos. Será que ninguém vai parar para pensar? Vamos esperar que os católicos sejam salvos? Que os bajuladores, que os protestantes, que os evangélicos sejam salvos, que estão com Jesus?
estão fazendo com o próximo o que fizeram com Jesus na época, e se ele aqui estivesse, fariam a mesma coisa hoje, porque ele aqui hoje estaria pregando aquilo que ele pregou lá, que foi o amor ao próximo, a igualdade de tratamento de Deus para com todos. Pregou o amor incondicional, pregou o perdão, a abnegação, pregou a justiça. E por que ele foi crucificado? Foi porque pregou tudo isso, foi porque exemplificou tudo isso. Hoje estaria de que forma? Proibido de entrar nas grandes igrejas dominantes, porque elas são de luxo, elas são da terra, elas são do Deus irado, elas são do Deus terra, do Deus material, elas são do Deus que o homem criou, e não do Deus que Jesus, um dos grandes mestres que por aqui passou, veio ensinar, veio exemplificar. Elas não são do bem, elas são da matéria. Então qual é a proposta das religiões para amainar a ira humana? Para fazer com que o homem entenda melhor o Deus do universo e não o Deus da sua igreja? Nós temos que quebrar a casca, a lata, nós temos que romper as tampas das latas que nos foram enfiadas e trancafiadas. Temos que romper com isso. E eu quero que vocês entendam como nós somos importantes individualmente. Não fique encostado em igreja, não fique encostado em religião. Procure a verdade, procure o bom senso, procure a lógica universal, a lógica da sua existência, a lógica do seu ser, do seu sentimento, da sua vontade, da sua possibilidade de agir em causa própria primeiro, para primeiro você se conhecer e se dominar. E automaticamente você se conhecendo e se dominando, se tornando ético, se tornando um comportamento exemplar, você começa a irradiar e a contagiar educação, paz, amor em todo o seu redor, onde quer que você esteja atuando, seja na família, no trabalho, na escola ou na sociedade, na política em geral. Observem que o momento é sério. Os maias, em termos cíclicos, não erraram, não. Nem geologicamente, nem humanamente. Não vamos ficar esperando, às vezes, um meteoro vir. A hora que o céu clarear, os bajuladores vão, é Jesus que está voltando para me buscar. Fiquem esperando isso. Fiquem e assistam isso. Não tem lógica isso, não tem a menor racionalidade. Se nós chegamos à conclusão que existe um Deus capaz de criar toda esta maravilha, não só do planeta Terra, mas de todo o infinito, nós não podemos admitir que esse mesmo Deus seja um bobão, seja um idiota, que jogue a gente aqui para a gente se guerrear, se matar, e ele ainda ajuda de um lado contra o outro, e depois os puxa-sacos estão esperando para serem levados, para fazer a guerra lá. Não tem lógica, não tem racionalidade. Pensem com a própria cabeça. Eu não estou querendo tirar ninguém de igreja, fiquem. Acham que é isso? Acham que vão ficar ricos, que vão resolver, que não vão mais ter problemas? Fiquem. Tem duas maneiras da gente aprender, pelo amor e pela dor. Tem gente que faz opção pela dor, a maioria. Fala com a criancinha, vou repetir o exemplo do focinho de porco na tomada. Fala da criancinha, filhinho, não enfia esse prego naquele buraquinho, que isso dá choque. A criancinha não sabe o que é choque, ela ainda não levou. Mas ela, ariscamente, o dia que a mãe não está por perto, o pai não está por perto, o avô não está por perto, ela vai lá, pega o grampinho, abre as duas partes do grampinho assim, vai lá e enfia. Ela vai enfiar de novo. Ela vai ser um exemplo para que os outros não façam isso. Elazinha vai falar para a priminha, não bota ali não, lhe dá só, que é ruim, e a criança não enfia mais. Ela teve dois momentos de aprendizado. Um, quando a avó, o avô, o pai, a mãe, o tio falavam, não enfia ali não, que ali é ruim, ali dá choque. E ela teve o outro momento de enfiar e ela enfiou. Levou o choque, jamais ela vai enfiar de novo. Jamais ela vai enfiar de novo. Então, aqueles que querem enriquecer, dominar o mundo, ficar assim com Deus, com Jesus, estar no colo deles, salvos, alegres, contentes e felizes, fiquem. Nós não estamos querendo tirá-los de lá, até porque nós não vamos ganhar nada com isso, em dinheiro. Nós não somos mercadores de templos, nós não somos vendedores de Jesus, vendedores de Deus. O Espiritismo não nos admite isso, não nos permite isso. E nós estamos aqui em nome do Espiritismo, nós estamos aqui representando o Espiritismo, que é tanto meu quanto seu. Que compre o Livro dos Espíritos ou ganhe, porque nós damos, é só escrever para cá e nós damos
leia isso aqui, estude, analise isso aqui e tenha um novo rumo, livre na vida, livre nessa escola em que nós estamos imersos. Qual é a estrutura religiosa que vocês conhecem capaz de frear esse caos para o qual nós estamos caminhando? Já estamos com um grampo com as pontas abertas, prontinhos para enfiar na tomada. E tudo indica que nós vamos enviar, nós, humanidade. A tomada vai ser o botão da energia nuclear, que Frank Drake, um astrofísico, um radioastrônomo dos mais famosos americanos dos Estados Unidos e da atualidade do planeta, faz essa catastrófica previsão. Quando ele faz uma equação da vida extraterrestre, e ele chega à conclusão de que só na nossa galáxia, onde nossa terrinha está, o Sol com os seus 8 planetas, só aqui existem 100 mil civilizações semelhantes a esta. Para ele chegar a esse cálculo matemático, esse cálculo astronômico, ele se baseia em milhões e milhões de autodestruições planetárias a partir do momento em que os espíritos ali colocados, ali habitando, descobrem a energia atômica e aplicam essa energia atômica e se autodestroem ali. É quando então eles emigram para outros mundos, como já aconteceu com a Terra, não com essa bobagem de exilados de capela. Até o nome capela acoplaram para ligar à igreja. Não com essa bobagem. Então tem um rapaz aqui que comentou a respeito disso no e-mail. E os exilados de capela? Isso é bobagem, isso é criação desses fanáticos que tem por aí, que para se destacar criam nomes e locais. Exilados de outros mundos, sim, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, sim. Os egípcios, os maias, os astecas, os incas, todas as grandes culturas que por aqui passaram vieram de outros mundos, sim, mas de capela não. Aí ficam dando a margem da ciência descobrir que é bobagem, que não existe, para dizer assim, ó, tá vendo? O espiritismo está todo errado. O espiritismo não diz isso, que veio de capela ou veio de onde quer que seja. Vêm de mundos para mundos e vão de mundos para mundos, mas se você cuidado, não vá atrás desse que veio daqui e passou para aqui. Isso é bobagem de pessoas que começam já a ultrapassar o bom senso e a razão da informação que o espiritismo traz. Mas que são de outros mundos, sim, são. E aqui no planeta pode acontecer hoje, já que nós dominamos a energia atômica, o que Frank Drake previu para que chegasse aos seus cálculos a uma quantidade de 100 mil civilizações semelhantes a essa em ação no nosso sistema galáctico, nessa nossa galáxia, com 400 bilhões de estrelas, mais ou menos, e aí vocês imaginem, cada uma com seu sistema solar, quantos trilhões de planetas, dos quais mais da metade, eu já mostrei para vocês informações científicas, mais da metade tem desenvolvimento de inteligência. Então ficar resumido ao planetinha, esse micróbio cósmico que é a Terra, ficar achando que Deus levou 14 bilhões de anos para criar isso aqui, para depois ter a ideia de botar gentinha aqui e para ficar perdendo todo mundo e mandando para o inferno. Quebrem com isso e abram as perspectivas de entendimento de Deus e do universo e das razões de nós existirmos. Cheguem a essas conclusões. O espiritismo ajuda muito. Cheguem a essas conclusões. E passem a ser elementos de paz, células de paz. E não pregadores da paz universal. E não como as religiões que estão prometendo mundos e fundos e não vão entregar. Estão vendendo, porque cobram, e não vão entregar. Não vão. Propaganda enganosa. E vocês vão ficar agarrados nisso para quê? Agora volto a defender o direito que as pessoas têm de se agarrarem a isso. Continue. Continue. A humanidade, volta a dizer, já abriu o grampinho, as duas perninhas, para enfiar na tomada. E essa enfiação na tomada desses fios cruéis, que vão passar a carga positiva com a negativa e vão dar um curto na gente, é o que nós estamos preparadinhos para fazer. Analisem também com essa transformação cíclica dos maias, e que nós estamos presenciando fisicamente hoje, porque hoje nós estamos aqui
Nós não temos que ficar discutindo o passado, 10 mil anos. Nós até podíamos estar lá, mas isso foi o passado. O passado já ficou para trás. É como eu falo a respeito da doutrina espírita. A doutrina espírita está hoje, é a consolidação das verdades que o mundo recebeu em termos de metafísica, em termos de teologia. São as verdades todas do passado consolidadas aqui. Aqui está a verdade consolidada. A verdade de Deus é a CLD, Consolidação das Leis de Deus. Nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Todas as leis trabalhistas estão compiladas no volume conhecido nacionalmente como a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Aqui está a CLD, a Consolidação das Leis de Deus. Não adianta ter recaída para evangelho, isso já passou, isso já era. Isso já era. Ninguém tem recaída, eu nunca vi ninguém com recaída por querer ser operado nos mecanismos e nos métodos de 200, 300, 500 anos passados. Nunca vi. Se vocês já viram, me escrevam para cá, dizendo, olha, tem um sábio aí que ele quer ser operado, assim, está diagnosticado para ele vesícula, ele tem que extrair a vesícula, está diagnosticado aí um pequeno tumorzinho no pulmão, está diagnosticado também uma possibilidade de um apendicite e ele tem que fazer a cirurgia, mas ele está rebelde, ele não quer fazer a cirurgia pelos métodos modernos, ele quer fazer naquele lá de trás. Primeiro anestesia, uma pancada na nuca. Tinham especialistas para isso, claro, senão já resolvia o problema da cirurgia ali, matava o cara com a pancada na nuca. Então eram especialistas que davam uma sutil pancada na região aqui da nuca e anestesiavam o paciente, e aí se fazia cirurgia. Usava serrote, podia usar faca, usava vidro, o que tivesse que fosse cortante usava, e o sujeito normalmente morria de infecção. Mas aí descobriram a penicilina, também nunca vi ninguém rejeitar. Por quê? São as coisas modernas que satisfazem ao físico, à matéria, ao corpo, ao bem-estar. Então todo mundo quer. Mas por que se enclausuraram para trás na ideia de Deus? Por que se enclausuraram para trás na ideia da evolução, do sentimento, do conhecimento universal, da reencarnação, dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos? Por que negam tudo isso? Por mero preconceito religioso. Então a religião faz mal ao mundo, com certeza. Sam Harris diz isso, o Michel Onfray diz isso, o Richard Dawkins diz isso são verdades. Ninguém pode negar que a religião está atrapalhando, as religiões estão atrapalhando o planeta. Saiam fora disso se quiserem se dar bem nessa escola, saiam fora disso. Mas ainda nessa esteira das previsões maias e óbvias que estão acontecendo, os maias não eram selvagens, não, eram sábios. Intelectualmente, sabe? Nessas previsões, que tal analisar a Grécia? Que tal analisar a Grécia? Berço da inteligência, berço da filosofia, berço da democracia. Que tal analisar a Grécia? Já viram como ela está? Foi obrigada agora a assinar leis duríssimas, cruéis, contra o seu próprio povo por força do poder econômico mundial, por força do poder político mundial, mas humilhando, degradando, vilipendiando o ser humano, a criatura grega, que não está aceitando isso. Todo poder deva emanar do povo e em nome do povo deva ser exercido. Surgiu lá. E hoje, o poder lá não está em nome do povo. Não foi outorgado pelo povo, mas pela política e pelo poder econômico. Que tal imaginar a Grécia hoje como foi berço de grandes e quase todas as transformações significativas do planeta? Ela hoje está para se iniciar ali, naquele local, também uma transformação de concepção humana, de como se deva viver no planeta. O planeta está mandado pelos políticos e pelos banqueiros, é pela política e pela economia. A política está dominada pelos cruéis Illuminatis da humanidade, que por sua vez está consorciada com o poder econômico, desgraçando a humanidade, com o aplauso das religiões, que garantem para essa cambada toda a salvação, desde que cumpra os mandamentos das igrejas, desde que contribuam
com seus dízimos, com o seu dinheiro, com o seu poder, para que esses impérios religiosos fiquem mais poderosos ainda e continuem infernizando o mundo até que enfiem esse grampo na tomada. Que são duas hipóteses. Da Grécia transformar isso por uma vocação histórica e nobre de tradições de civilização para o planeta, ou pelo fanatismo e a desgraça do domínio atômico, consorciado com o fanatismo, apertar o botão e explodir isso. Ou explodir como uma pipoca, um milho de pipoca, ou parcialmente causar lesões terríveis e cruéis que vão fazer com que os povos atingidos partam de lá para cá, como eu já disse para vocês. Nós não vamos ficar aqui assistindo e falando, ah, coitadinhos, ah, coitadinhos, ah, coitadinhos. Eles vão vir para cá, eles virão para cá, e os coitadinhos seremos nós, que vamos ter que dividir com eles. E certo? Mas por quê? Porque destruíram tudo lá. Por quê? Pelo egoísmo, pelo fanatismo, que é pior que qualquer outro mal da humanidade, o fanatismo. As guerras religiosas estimuladas pela religião sempre foram as mais cruéis. Como eu disse para vocês, o Irã com a Síria, com o Egito estimulam o Hamas, todos contra Israel. O tal povo de Deus aí que vem infernizando também o planeta até hoje. Isso vai dar em quê? Vamos esperar Jesus descer naquele trono brilhante de glória para salvar os puxa-sacos? Hein? Podemos brincar com Deus, podemos brincar com coisa séria, pelo menos não devemos. Poder, podemos, porque nós temos livre-arbítrio. Mas que eu acho que vale a pena pensar nisso e tomar atitudes, vale. Doutrina espírita, conheçam e passem até a divulgar, com certeza. Os que acham isso aqui é o caderninho de arame, isso não vale nada. O que vale não é o que está escrito num livro de ouro. O que vale sempre é a verdade. Alguns já falaram, isso é um caderninho de arame, bobagem. A verdade escrita em papel de pão é verdade. Papel de embrulho na beira do jornal, a verdade é verdade, vai prevalecer em qualquer parte do planeta. A mentira escrita numa página de ouro, impressa numa chapa de ouro, não vai se transformar em verdade porque a chapa é de ouro. Ou é verdade ou não é verdade. Nós não estamos aí para seguir livros, nós não estamos aí para seguir igrejas, nós estamos aí para conhecer a verdade. E quando os livros e as igrejas não têm a menor moral e a menor sustentabilidade e racionalidade para mostrar a verdade, larguemos isso para lá e procuremos nós com Deus, com a consciência nossa, e vamos encontrá-la. O teólogo-chefe da maior religião do mundo, que é o catolicismo, 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, que é o Papa Bento XVI, não sabe onde está Deus. Eu já mostrei documento aqui várias vezes a respeito disso. E digo a vocês que isso que eu estou falando é mentira. Quando ele foi visitar Auschwitz, na Polônia, ele perguntou onde estava Deus que permitiu isso. Olha uma pergunta que o chefe da maior religião do mundo faz. Onde estava Deus? E se você passa para o outro lado, vai para outras religiões predominantes, eles vão falar, matem os infiéis, arrebentem com eles. E aí você tira dos dois o quê? Se são as religiões que comandam o planeta. Você tira o que disso? Aí você vai ficar assistindo, esperando, ou fazer a sua parte? Ou eu fazer a minha, ela dela, nós aqui, nossa equipe toda, fazer a parte dele. Cada um faça a sua. Você não está aqui para fazer os outros felizes, você está primeiro para se fazer feliz. Porque você não pode fazer felicidade para alguém se você não sabe o que é isso, se você não tem. Você não pode fazer a caridade para o semelhante se você não tem investimento da caridade. Você não pode fazer a paz se você não for a paz, não for de paz. Não adianta assistir palestras sobre a paz e chorar, correr lágrimas e lágrimas, encharcar papéis, lenços de papel, secando as lágrimas, assistindo a palestra sobre a paz. Se quando terminou a palestra você vai para casa, leva uma fechada do carro, você salta e bate no cara que te fechou, ou ele salta e te agride, você revida. E às vezes sai uma tragédia. Aonde vai surgir a paz se você não for de paz?
se eu não for de paz. E quando nós nos convencermos e nos transformarmos em paz, e o mundo ainda continuar esse vale de lágrimas e de guerras, qual é a solução? Nós sairemos daqui para os mundos onde a paz já é uma predominância. Nós vamos habitar lá por merecimento, por autoqualificação de habitar nos mundos melhores. E não é isso que nós queremos ou não? As pessoas estudam para quê? Não é para ter uma consciência e uma vida melhor no planeta? Pois bem, nós temos que nos transformar moralmente e intelectualmente para quê? Para alcançarmos mundos melhores, porque aqui nós não vamos conseguir. Faz parte do planeta, é o planeta próprio para isso tudo que eu estou demonstrando aqui. É o planeta próprio. Perguntou-me uma pessoa esses dias, um legislador, mas qual é a previsão do Espiritismo para isso? O Espiritismo tem as informações, mudem com racionalidade, não com fanatismo, mudem para o bem, para a irmandade universal, sejam fraternos. Enquanto isso não for contagiante para o planeta vai continuar sendo esse planeta de confusões, onde espíritos do nosso nível vêm para cá, porque essa é a escola própria. Imaginem essa turma habitando um planeta superior. Infernizariam aquilo tudo, seria soltar os bodes, as ovelhas, numa horta. Desgraçaria tudo. Soltar um grupo de lobos num rebanho de carneiros, desgraçaria tudo. É o quadro, é o panorama de transportar essa humanidade que está aqui para um mundo melhor. Não é a morte que transforma o espírito em bom. O espírito, passando pelo processo da morte física, ele vai continuar do jeito que ele era quando estava encarnado. Se ele era mau, se ele era egoísta, orgulhoso, metido, ele com a morte vai continuar na outra dimensão, orgulhoso, metido, fanático, arrogante, pedante, agressivo, e vai se juntar do outro lado com que falange, com que grupo de espíritos fanáticos, metidos, arrogantes, orgulhosos, vão fazer esse inferno do lado de lá. Não é o local, é a atração pelo sentimento, pela vocação. E os do bem vão sair e vão se juntar com os do bem. Onde estão os do bem? Em mundos do bem, onde prevalece o bem. Onde não precisa cerca elétrica, pitbull ou rottweiler para tomar conta do quintal, porque não existem assaltantes, ladrões, onde as pessoas podem andar à noite tranquilos, porque não serão assaltadas. Mas como trazer essa paz de lá para cá? Ou transformando um por um, ou esses um por um que vão se transformando, indo para lá. E aqui, continuando útil, continuando necessário, continuando importante, mas para os espíritos que ainda estão nesse conflito da inferioridade, que somos nós, se estivermos mergulhados nisso. Nós estamos na Terra, mas não somos da Terra. E pelo fato de estarmos na Terra, nós não temos que ser iguais à maioria, quando a maioria não está agindo corretamente. O Espiritismo tem a solução. Deus, inteligência suprema, a máxima, a criadora, a arquiteta de todo o infinito, alma imortal que somos nós, produto dessa criação primária nesse processo de evolução, que já nos identificamos como individualidade, que já temos senso moral, que já desenvolvemos o intelecto a ponto de aplicá-lo, intelecto e sentimento moral, com o nosso livre arbítrio, a nossa vontade, semelhante à de Deus, só que embrionária, aprendiz, iniciante. Mundos habitados por essas mesmas almas imortais criadas por Deus, em processo reencarnatório. Nós voltaremos aqui, se necessário, para nosso progresso, para a continuidade do nosso trabalho. Não voltaremos para sofrer. Ninguém reencarna para sofrer, reencarna para se purificar, para dominar a matéria, para se livrar das influências que, quando nós estamos encarnados, nós temos da matéria, para nos livrarmos disso, para recebermos o certificado de graduação que nos capacite a ir para mundos onde essa influência da matéria já não é tão grande. Nós só poderemos ir para lá quando nos livrarmos dela, e só poderemos nos livrar dela aqui, encarnados aqui, aprendendo
a lidar e conviver com essas influências da matéria, da fama, do dinheiro e do poder, e não nos contaminarmos com eles. Usarmos a fama e o dinheiro e o poder para o bem, para a solidariedade e a fraternidade. Então, nós, Deus, nós, almas imortais, no processo das reencarnações, aqui ou em outros mundos, diversos mundos habitados, para sermos todos perfeitos. Olha que motivo sábio, olha que colocação aceitável pela inteligência e pelo bom senso. Então, esta doutrina resolve o problema da guerra, resolve o problema do ódio, do rancor, da destruição. Essa resolve. E não exclui ninguém. Você aí, evangélico, continue. Se você está gostando, se você está convencido, mas seja bom, seja honesto, seja honrado, seja humilde, seja simples. Não deixe que o sentimento de orgulho e vaidade, de arrogância, te ataque o coração, achando que você está salvo porque é evangélico e os outros todos estão perdidos, porque não é assim que se pensa, com base no próprio evangelho que vocês tanto pregam. O amor incondicional do evangelho impede que alguém se julgue salvo porque pensa de uma maneira e admita que todos os outros estarão perdidos para sempre porque não pensam como você. Isso é anti-evangélico. Então, os que se julgam evangélicos, que o sejam com autenticidade evangélica. E essa autenticidade evangélica não permite que admitam que os seus irmãos amados, filhos do mesmo Deus que te criou e que te permitiu estar lá na igreja evangélica, os mesmos irmãos seus, criados pela mesma inteligência, estejam perdidos para sempre. Como se você estivesse querendo se vingar de todos eles, por eles não pensar como você. Não é assim que Deus resolve. Então, sejam evangélicos, mas honrados, honestos, humildes, fraternos e solidários. Sejam católicos, sejam umbandistas, budistas, muçulmanos, ateus, mas sejam honestos, confiáveis pelos seus irmãos, honrados, trabalhadores, simples e humildes, porque essa é a sabedoria de Deus para todo o universo, para todos os universos. Mas se quiserem pesquisar, questionar, analisar, botar na ponta do lápis, fazer os cálculos, venham para cá, vejam a verdade consolidada aqui, a CLD, Consolidação das Leis de Deus. O passado é a história da humanidade. Isso aqui é a modernidade a respeito de Deus e de todas as coisas. É a modernidade. O homem entrou a cavalo no século XX e saiu de espaçonave para o século XXI. Mas vai continuar a cavalo e de carroça em matéria de Deus, em matéria de conhecimento da criação? Vai? Não sei. Mas se quiserem continuar, continue, mas sejam honrados, honestos e fraternos, justos, amigos, solidários, que é o que vai fazer a transformação do planeta. Analisem esse aspecto das profecias maias, da tendência planetária, com os acontecimentos que estão acontecendo na sociedade humana, e vejam se a doutrina espírita não é uma solução para isso. Eu acho que é. Eu indico como sendo. Deva ser analisado por quem queira. Por quem queira. Pensem nisso. Conheçam a doutrina espírita a partir de O Livro dos Espíritos. Ela está toda aqui. Está no Livro dos Espíritos. Quem não conhece o Livro dos Espíritos não é espírita. Não pode se dizer espírita. Ah, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é lá de Jesus. Segundo o Espiritismo, que o Espiritismo deu umas iluminadas lá, uns esclarecimentos lá. Mas o Espiritismo está aqui. Aqui tem o início, meio e fim da doutrina espírita. A conclusão das leis morais, que está aqui no final do Livro dos Espíritos, é a síntese de tudo de bom que o cristianismo deixou. Por isso o cristianismo não é negado pelo Espiritismo. Nem é atacado pelo Espiritismo, pela doutrina, pelo conhecimento espírita, não. Mas as leis morais que estão aqui é realmente a consolidação do que vem lá de trás. Então nós somos espíritas
E o espírita tem que conhecer o livro dos espíritos. Se não conhece o livro dos espíritos, não fique falando que é espírita, porque aí compromete até você mesmo. Porque a pessoa que conhece vai ver que você não tem nada a ver com o espiritismo. Mas que isso aqui ajuda muito, com certeza ajuda. Valéria Cristine. Bom, com certeza. E simplesmente o que eu tenho a dizer é realmente uma maravilha. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bom, retornamos aqui ao vivo com o programa Terceira Revelação. Semana tem um nosso telespectador, a pergunta dele já está aqui um tempinho, o Cláudio Omar Barcelos, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele diz que está seguindo o programa, que acha ótimo, que ele também ficou muito tempo iludido aí pela Federação Espírita Brasileira. E ele pergunta, e as obras de Herculano Pires, de Leon Denis? Pede para você comentar. Querido Cláudio Omar, né? Isso. Ô Cláudio Omar, desculpe pelo tempo, mas isso não tem importância. Todas as perguntas são atuais se você souber trazê-las e encaixá-las num contexto que está sempre num processo de desenvolvimento, de ação e reação. Essa sua colocação de que você também foi muito iludido pela Federação Espírita Brasileira, e eu também, e todos que estão enfurnados aí no tal movimento espírita. Quando vocês no movimento espírita não assistem ou ouvem esse programa e continuam lá, vocês podem estar até de boa fé. Mas quando vocês assistem o programa Terceira Revelação na TV e nos ouvem falar aqui que a Federação Espírita Brasileira é inidônea e imoral para representar a doutrina espírita, aí vocês têm duas alternativas. Ou me contestar veementemente e até me questionar na justiça, se for preciso, para eu aqui esclarecer e voltar atrás, ou vocês passam a agir de má fé, porque vocês tiveram a minha informação aqui de que a Federação Espírita Brasileira é inidônea e imoral para representar a doutrina espírita, porque ela adultera esta doutrina. Vocês passam a agir de má fé, ou então terão que me processar e me obrigar aqui, me interpelar para que eu aqui abra um programa para esclarecer que eu estou mentindo. Então são duas alternativas. A Federação Espírita Brasileira adultera a doutrina espírita. Quando eu aqui levantei a adulteração vergonhosa da Federação na tradução do Livro dos Espíritos, na questão 671, anotem aí, quase que é 171, olha lá, é 671. Quando eu aqui fiz uma amostra de que a Federação adulterou a resposta dessa pergunta que Kardec fez aos espíritos, e que os espíritos responderam assim: a maneira de pregar a sua doutrina, a de Jesus, não seria pela força, mas pelo amor, pela persuasão, mais ou menos nestas palavras. Então, a maneira de pregar a sua doutrina, se referindo a Jesus. A Federação foi lá e traduziu. O seu Guilom Ribeiro, que era um rustenguista, que eu falo que era rustenguista, é uma doutrina que a Federação coloca lá no seu estatuto, parágrafo único do artigo 1º, uma doutrina de Rustem, J.B. Rustem, que criou os 4 evangelhos desse J.B. Rustem, e que a Federação considera a revelação da revelação acima do Espiritismo. Está lá a obrigatoriedade de todos os centros filiados à Federação pregarem, estudarem e divulgarem os 4 evangelhos de Rustem, que no seu cômputo de informações, esses 4 evangelhos dizem que os espíritos são criados e podem partir direto para a perfeição em linha reta, sem precisar da reencarnação. Os que erram, se atropelam no caminho, reencarnam. E uns, por punição, podem reencarnar como lesmas, que ele chama lá de criptógamos carnudos, uma espécie de corpo esponjoso, pegajoso. Está lá no estatuto, é o tal rustenguismo, que admite a virgindade de Maria, que admite uma série de absurdos contrários à doutrina espírita. Por isso nós falamos aqui. E recomendo essa mesma Federação Espírita Brasileira, lá no artigo 63 do seu estatuto, que o movimento espírita divulgue o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho,
psicografado por Chico Xavier, ditado por um tal Humberto de Campos, que dizem ser o tal escritor que não entendia nada de reencarnação, nem de coisas teológicas, mas está lá no artigo 63 do Estatuto a recomendação de que os centros divulguem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma imoralidade, escrito para manter, para criar o Vaticano Espírita no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, que eles chamam de Casa Máter do Espiritismo. É imoral para isso. Adulterou a resposta 671 na tradução do Guilom Ribeiro, que era rustenguista e que quer aconchegar o Espiritismo ao catolicismo para consagrar todas as imoralidades dos 4 evangelhos. Adulterou dizendo assim, trocou a resposta dos Espíritos, que disseram a sua doutrina, se referindo a Jesus, colocaram lá a doutrina do Salvador, para trazer a salvação por Jesus para a doutrina espírita, o que é altamente imoral. Então, quando nós falamos que essa federação é imoral e que quando os espíritas ouvem eu falar isso aqui, tem duas posições para tomar, uma de me denunciar ou me obrigar a dizer que eu estou mentindo, façam isso. E a outra é de se tornarem de má fé lá dentro do movimento, aplaudindo uma federação que criminosamente adultera, perverte, deturpa e tenta prostituir a doutrina espírita. Então, feito esse esclarecimento de por que o Cláudio Omar também estava enganado, Cláudio Omar, eu também fui mais de 20 anos de boa fé enganado. Mas quando eu ouvi, me recomendaram, o senhor já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Eu não, porque eu só estudo o livro dos Espíritos, só estudo as obras básicas, e daqui eu tiro tudo, concluo tudo, esse programa aqui. E tudo que eu apresento, tudo que eu falo, quando eu li aquilo, eu falei, realmente é uma imoralidade. Até a 10ª página você já, e se você conheceu o Espiritismo, você lendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, até a 10ª página você já se torna repugnado com aquilo que está ali. Mas interessa para a federação, por isso está lá no Estatuto. Imoral para isso. Fui também enganado mais de 20 anos nesse movimento espírita. Dito espírita, chamado espírita, é mais espiritólico, é uma consagração uma consagração da jogação do espiritismo na vala comum das outras religiões. Eu também fui enganado. Agora você pergunta, e o Herculano, que foi um filósofo, um mestre, um professor, um homem sério, que aliás traduziu o Livro dos Espíritos. Eu recomendo até que comprem a tradução do Herculano Pires. Mas por que eu falei da federação na 671? Porque agora eles fizeram uma nova tradução do Livro dos Espíritos, que me foi mostrado esses dias, até bonita, uma obra bonita, bem encadernada e etc., onde na 671, qual foi a resposta que eles puseram? A sua doutrina, e não a do Salvador, como nós aqui, há 8 anos, mais de 8 anos, viemos mostrando. Será que foi por nossa causa? Nós podemos ter contribuído. E alguns espíritas sérios que estão aí, estão vendo isso e pressionaram. Mudaram a 671. A nova tradução, não mudaram do Guilom, que aí ficou do São Guilom, que eles consideram lá, imexível, imutável. Mas mudaram pelo bom senso, pela razão, pela vergonha que estão fazendo em adulterar o conhecimento da doutrina espírita. Agora o Herculano, tudo que o Herculano acertar, e acertou, é válido, é válido. Tudo que o Leon Denis afirmou como espírita, e é espírita, é válido. Tudo mais, que até os espíritos farsantes que estão aí, quando escrevem uma mensagem, e essa mensagem não é contra nós, ela é por nós, não diz Jesus. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, se um farsante escreve uma mensagem bonita, como tem mensagem desses espíritos farsantes, que eu disse aqui os 5 no programa passado, quando eles não contrariam a doutrina, ótimo, eles podem até ser seguidos. Lembra o que dizia Dom Bosco? Um bom conselho, mesmo que venha do diabo, deva ser aceito. Mas Dom Bosco não recomendou que se seguisse o diabo. Ele não é recomendável para ser seguido. Mas tudo de bom que ele falar, se é bom, deva ser feito, por que não? Pois muito bem, então Herculano Pires, Leon Denis foram sérios, foram honrados, foram honestos, mas se equivocaram em alguma coisa, o equívoco é o equívoco, tirem, eliminem o equívoco. Por isso nós temos que estudar a codificação. Se não conhecer a codificação, você aceita tudo, como sendo espírita. As mais aberrantes, as maiores aberrações contra, você acaba aceitando. Porque foi o Guilom que escreveu, foi o Herculano Pires que escreveu.
Eu não sei, Herculano Pires pode ter se equivocado, e acredito que tenha, como Zé Mané, como Valéria. O que nós estivermos equivocados vale a doutrina espírita. Então preste atenção nisso, querido Cláudio Omar. Um abraço para você, continue assistindo. E você disse que está divulgando também. Continuem todos vocês que acham interessante. Divulguem, é uma maneira de vocês contribuírem conosco. Nós não cobramos nada, nós não proibimos nada. Publiquem, divulguem, copiem. Peçam aqui que nós mandamos os DVDs originais para vocês reproduzirem com qualidade melhor. Nós estamos aí para divulgar isso. Não chamamos ninguém para lugar nenhum, aí não passa endereço, nada. Eu não sou candidato a nada, nem Valéria. Eu não vendo nada. Eu só estou aqui por amor à causa. Eu estou aqui para fazer o Espiritismo conhecido e não para combater os outros. Não pense que nós fomos aqui criados esse programa foi criado para combater a federação, para combater os façantes aí do Emmanuel, do André Luiz, do Bezerra de Menezes. Não. Nosso negócio aqui é a doutrina espírita. Nós somos a favor do espiritismo e não contra essa turma toda. Quando essa turma apresenta o eu, a gente elimina. A gente mostra o eu e elimina. Ah, mas ele tem o livro tal, já leu o livro tal, leu coisa nenhuma, não perca tempo com isso. Lá no livro dos médios está escrito, quando o espírito erra uma única vez, elimina, não siga mais ele. Uma única vez. Então, se você tem um erro dessa turma, larga para lá. Agora, se são bons, sigam de bom que eles estão recomendando. Bom, nós Valéria. Terminando o programa de hoje, registrando aqui a ligação do Hernânio Guenin, nosso querido Hernânio da Rádio Friburgo, mandando um abraço, diz que adora esse programa. E a Anice também da Ponte da Saudade, que diz que está gostando muito do programa, que tem um conteúdo muito esclarecedor, porque a humanidade está precisando. E pede para a gente seguir em frente com esse programa. Um muito abraço obrigado, para todos. Você quer me mandar alguns abraços? Ah, sim. Não, você me deu errado aqui. Ai. E agora, eu tenho os abraços, assim, alguns aqui eu anotei. Eu encontrei com Dona Cecília também, Dona Cecília da rua Eugênio Miller, aqui em Nova Friburgo. A Dona Cecília é uma protetora dos animais, ela protege os cães, todo mundo conhece a Dona Cecília da Rua Prefeito José Eugênio Miller. Um grande abraço para a senhora, Dona Cecília, disse que nos assiste de madrugada. E eu ainda falei assim, mas então é uma maneira de fazer dormir. Não, quem começa a te assistir não dorme, eu não consigo dormir. Eu falei, não, mas quando termina? Aí ela está até cansada de me ouvir, aí vai e dorme. Eu e Valéria aqui fazemos dormir também, e assistam de madrugada. Quero mandar um abraço para o professor Pierre, um legislador nosso aqui, do nosso legislativo, é um vereador nosso, professor Pierre, um grande abraço para você. Encontrei com ele ontem, nós trocamos algumas ideias muito interessantes e importantes a respeito da ação política, da ação da justiça no nosso município, principalmente. A Neyci Veloso, que é irmão do Benito de Paula, também esteve comigo, mandou um abraço para a Valéria e gosta muito desse programa. Ele disse que a gente aqui ajuda muito para compreender as coisas, compreender a vida. E para a Cristina Cruz. Cristina Cruz é a namorada do meu filho Flávio e ela é repórter da rede Record de televisão. E um abraço, e ela está nos assistindo. Eu mando aqui um abraço para Cristina Cruz. E para todos vocês, nossos internautas, nossos telespectadores, muito obrigado. Não fiquem presos aqui a esse programa, assistam tudo, analisem tudo e cheguem às conclusões. Isso aqui é uma diretriz. Livro dos Espíritos, se querem conhecer mais detalhes, Livro dos Espíritos, de Herculano Pires, a tradução preferencial de Herculano Pires. E que pese a da Federação Espírita Brasileira agora, está começando a se ajustar pela informação da doutrina espírita. Nós não temos que combatê-los, nós temos que divulgar isso aqui. E mostrar, estão errando, estão deturpando, estão falsificando. E contestem. Há mais de 8 anos e meio eu falo isso aqui e ainda não tive as contestações, mas quem sabe que agora vamos ter. Contestem. Me obriguem a dizer que eu estou mentindo. Me obriguem a dizer que isso não está lá no Estatuto da Federação. Me obriguem a dizer que o Evangelho, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é imoral. Me obriguem a dizer isso. Não conseguem, porque isso é a verdade. Isso é a doutrina espírita, que eu aqui estou representando. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Valéria Cristina, até a próxima.